Preciso que você fale. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Raul Martins, sou advogado especializado no terceiro setor, na relação de sociedade civil e Estado, trabalhando nisso há mais de 20 anos. Temos a oportunidade agora de avaliar uma nova lei, uma lei impactante, que entra no cenário nacional a partir de meados de 2014, a Lei 13.019. Ela faz parte de uma expectativa de direito que está sendo criada e que ainda não entrou em vigor. Essa lei tem chamado muita atenção, tem sido objeto de muita discussão e ela também tem sido objeto de muito questionamento. Esse evento que nós estamos fazendo agora, que é essa apresentação em Hangout, é um teste, é uma primeira edição, que vem, na verdade, de uma antiga relação entre o nosso escritório, eu, o nosso escritório Raul Martins, advogados sociais, e a Tecnologia. Nós iniciamos uma feliz parceria há 15 anos atrás, quando comentamos sobre o marco legal do terceiro setor de então, com a edição da Lei 9790/99, lá no ano de 2000. Um curso que foi muito bem sucedido e, de lá para cá, sempre boas relações, sempre bons eventos com a tecnologia. E esse é mais um deles. Eu espero que a gente consiga, com as novas tecnologias, alcançar agora um novo patamar de relações, um novo patamar de organizações. Por quê? Eu trabalho, como disse, com a sociedade civil organizada, e até por uma questão de opção pessoal. Tem uma série de acreditar na importância da sociedade civil organizada na construção da democracia. Trata-se de uma opção pessoal que se configurou também numa opção profissional. Essa lei, ela é resultado de um movimento de marco legal que foi demandado, em grande parte, pela sociedade civil organizada e, portanto, por aquilo que eu pessoalmente defendo. É necessário, portanto, avaliar quais são os impactos dessa lei, o que ela representa, o que ela regula, a quem que ela afeta. Isso não é possível ser feito tão rapidamente. Não é possível ser apreendido por um panfleto. Será necessário que a gente se debruce sobre essa lei em seus aspectos menores, mesmo considerando que ela ainda não entrou em vigor. Mesmo se cogitássemos que ela nunca entre em vigor. Porque todas as questões que ela regula são questões fundamentais que têm sido debatidas há muito tempo. E são questões importantes para serem debatidas também no futuro. São relevantes. Bem, dadas essa apresentação, e eu gostaria de, sendo esse o primeiro teste do Hangout, sabendo que nós temos aberta os espectadores, as pessoas que estão se juntando a nós, e nós estamos controlando aqui o número de pessoas juntando, tem sido crescente, nós vamos tentar acertar de primeira, naturalmente, mas contando também com a paciência de todo mundo e com a colaboração de todo mundo para consertar os pequenos desvios, melhorar a apresentação, mesmo que seja durante ela, né, permitindo que a gente tenha uma melhor interação com todo mundo. Ok? Pois então vamos começar com uma pequena apresentação, não exatamente pequena, mas uma apresentação que foi adaptada de um Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, em Goiânia, falando sobre a Lei 13.019. Ela foi adaptada como forma de pegar esse primeiro módulo, essa primeira apresentação para dizer o que é essa lei. Vamos localizar primeiro ela. Vamos fazer a geografia dessa lei. Vamos entender como é que essa lei funciona e qual foi o histórico dela. E uma vez que a gente entenda como ela funciona e qual foi o histórico dela, a gente vai conseguir, nos próximos módulos, desmembrar ponto a ponto e saber como ela é regulada, qual é o impacto concreto dela na sua organização da sociedade civil, em você como cidadão, você como gestor público,
como gestor municipal, estadual, o que significa essa lei? Se ela tem problemas ou não tem problemas, e se há possibilidade de superação desses problemas eventuais. Ok? Nesse momento, vamos então começar a compartilhar a apresentação e espero que seja certo. Um módulo sobre, eu vou diminuir um pouco para que a gente possa ver melhor. É o primeiro módulo sobre a Lei 13.019 de 2014. Nesse primeiro módulo, a gente pretende discutir esses 4 pontos iniciais. 1. Lei. Para que serve uma lei? 2. O que essa lei regula? 3. Quem é afetado por essa lei? E 4. Quais são os seus temas maiores? Uma vez que a gente ache esses temas e ache essas questões, nós vamos começar a tratar sobre o ponto de vista genérico, sobre os seus fundamentos, sobre o fundamento dos seus temas maiores. 1. Lei. Para que serve uma lei? Quando pergunto para os meus alunos, eu dou aula no MBE de Responsabilidade Social e Terceiro Setor da UFRJ, em pós-graduação, o que é o direito e para que serve o direito? Naturalmente que para os advogados, o direito é das questões mais difíceis de serem compreendidas. Assim como se você perguntasse para o historiador, o que é a história? Isso talvez fosse a pergunta mais difícil de ser respondida. Para o direito, você perguntar para um advogado, para um promotor, para um juiz, o que é o direito? Pois, uma lei. Vamos pensar sobre as questões de direito. A natureza tem lá suas leis, né? Ou seja, suas regras, suas inevitabilidades, mas elas não fazem parte do direito. O direito trata fundamentalmente, do meu ponto de vista, do poder. Ele regula as relações entre as pessoas, que também são reguladas pela moral, pelos costumes, pelas amizades, pelas relações familiares, pela nossa cultura. Mas o direito é aquilo que regula essas relações entre as pessoas, entre si, e entre as pessoas e a sua coletividade, sob o ponto de vista do poder. E o poder, o que é o poder? O poder é aquela capacidade que se tem de impingir a alguma pessoa uma atitude independente da sua vontade. Se vocês pararem para pensar agora e pegarem seu contra-cheque, olharem para ele, e vocês vão ver lá, retirado o seu contra-cheque, o imposto de renda retido na fonte, e vocês identificam lá o poder, identificam lá o direito. Concordem ou não concordem com isso? O imposto, o tributo, vai ser impactado, vai impactar na sua remuneração. Concorde ou não concorde se o sinal vermelho pode ou não pode ser atravessado. Se você atravessar, você pode ser punido. Estamos falando aqui de poder, e é disso que trata o direito. Uma lei serve, portanto, para determinar de que maneira se garante alguma coisa, mesmo que contra a vontade de algumas pessoas. Portanto, essa lei existe para regular impositivamente a relação de algumas pessoas com outras pessoas. Para isso que serve uma lei. Qual seria o outro objetivo dela? Uma lei que estabelecesse a possibilidade de uma pessoa comemorar seu aniversário não teria a menor importância do ponto de vista jurídico, porque isso já é permitido. Talvez somente em... Isso não só já é permitido, como seria não factível de ser impedido, pelo menos não aqui no Brasil. Isso somente seria importante em estados que tentassem regular e impedir que os aniversários fossem comemorados, por exemplo. Portanto, a lei existe para colocar uma questão de poder entre nós. Ela não é uma opção. O que essa lei regula? E aí a gente entra na questão fundamental. Começa a ver qual é a questão de poder, o que o Estado está dizendo para todo mundo que tem que ser regulado por essa lei, quem é afetado por ela. Vamos passar, então, na ementa da própria lei. Antes de todo o artigo legal,
há um pequeno parágrafo nas leis publicadas que tentam dizer, muitas vezes são mal escritos, outras são bem escritos, mas a tese eles têm que dizer o resumo do que aquela lei pretende, o que aquela lei está regulando. Pois esse texto que vocês estão vendo aí é, literalmente, o texto da lei. Essa lei estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações de sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Define diretrizes para a política de fomento de colaboração com as organizações de sociedade civil, institui o termo de colaboração e de fomento e altera 3 leis. Na verdade, 2 leis citadas aqui, mas cita 3. Né? Então, nós vamos ver que alguns pontos são pontos que existem e são determinados nessa ementa e vão ser tratados na lei, que são pontos fundamentais para o nosso estudo, como, por exemplo, interesse público. O que vem a ser interesse público? Quando é que eu defino? Quando ele acontece? E quando esse interesse público é identificado, o que o direito diz dele? Né? Fomento e colaboração. O que é o regime de mútua cooperação? Hoje eu vou me ater um pouco mais nesse regime de mútua cooperação por uma questão fundamental dessa lei. Quem são as organizações de sociedade civil? E quem é a administração pública que está sendo citada nessa emenda? Se a gente pegar a lei e essa emenda e dividir ela como tem que ser dividida, que é assim que se lê uma lei, dividindo as suas ideias, os conceitos estabelecidos nela, nós vamos ver que tem 4 elementos nessa emenda. O regime jurídico das parcerias, que são estabelecidas entre a administração pública e as OSC, as organizações de sociedade civil, as diretrizes para a política de fomento e colaboração, o termo de colaboração e o termo de fomento, e algumas leis que são alteradas, 2. 3 citadas e 2 alteradas. Bem, no artigo 1º há uma repetição dessa emenda. Isso não é comum. Isso revela, na verdade, em alguma parte, a qualidade redacional dessa lei, a qualidade técnica do redator da lei. Uma ementa não é repetida facilmente no artigo 1º. O artigo 1º existe para já regular a lei, e se ele repete a emenda, talvez a emenda não devesse ter sido escrita. Né? Mas é basicamente isso, e não só há uma repetição de temas fundamentais, como há algumas inovações nesse caso. Veja, diz isso o artigo 1º. Essa lei institui normas gerais para parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros estabelecidos pela União de Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público e suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação. Então, além da gente ter pontos que são repetidos na sua ementa, como, por exemplo, o que vem a ser regime de mútua cooperação, organizações de sociedade civil, parcerias, nós agora temos também determinado e descrito, de novo, que as parcerias são as parcerias voluntárias. Que elas envolvem ou não recursos. 2. Quem são esses entes de direito público? A gente dividir o artigo 1º, como eu fiz com a emenda, e vocês vão ver isso. O artigo 1º fala: são normas gerais para parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos. União, Estados, Distrito Federal e municípios, e autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade, economia mista, prestadores de serviços públicos e suas subsidiárias, organizações de sociedade civil. Quem são essas pessoas? Resumindo, essa lei regularia a relação entre o setor público e as organizações de sociedade civil, e resta entender quem seria o setor público e quem seriam essas organizações. No setor público, ela fala de União, Estados e Distrito Federal e municípios. Vamos entender isso precisamente. A Constituição e no direito público se entende como administração direta aquilo que nós chamamos de entes de direito público.
Eles têm autonomias e competências. É a União, os estados e o município. O Distrito Federal, seguidamente na lei brasileira, tem sido colocado em destaque, mas sempre acompanhado dos estados, porque ele tem essa feição dupla. Um município que, na verdade, é regulado como se fosse um e tem as mesmas estruturas institucionais de um estado. Portanto, eu dividi, que todo mundo pudesse ver, a união de um lado, estados e Distrito Federal no mesmo patamar. Depois município. Depois disso, nós temos, na Constituição Pública, na estrutura pública, as outras instituições que todo mundo já ouviu falar e com as quais todo mundo se relaciona. Que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedades de economia mista e prestadores de serviço público e suas subsidiárias. Vejam, em primeiro elemento que eu gostaria de apontar aqui, que era importante, quando a lei fala nas fundações, ela se revela, na verdade, ela se refere, e é necessário saber ler uma lei a partir do seu sistema, às fundações públicas, naturalmente. É só ler o que diz a emenda, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Portanto, quando o artigo 1º fala das fundações, está falando das respectivas fundações da União, Estados, Distrito Federal e município, não só em português, como numa acepção sistêmica, entendendo a lei como um sistema. Não estamos falando aqui de todas as fundações brasileiras. A maioria das fundações brasileiras são privadas, de direito privado, e não são submetidas a essa lei na dimensão do direito público. Elas são submetidas nessa lei, elas são entendidas nessa lei como organizações da sociedade civil. Então nós teremos aqui fundações públicas, que são do setor público, e fundações privadas, que serão organizações da sociedade civil. Bem entendido esse primeiro elemento, a gente passa para o segundo elemento, terceiro elemento, na verdade, dessa que não são administração direta, que são as empresas públicas. Perdão, eu vou voltar para as autarquias. Quem são as autarquias? As autarquias são organismos públicos destacados para o exercício do que a gente chama de poder de polícia. O poder de polícia, em suma, poder. É a capacidade eventual de regular, a capacidade eventual de processar, fazer processos e pequenos julgamentos ou julgamentos, a capacidade de executar e de punir. Se vocês quiserem, por exemplo, entender quem são autarquias, olhe para o sistema previdenciário e você vai ver que no sistema previdenciário, além das regras próprias que ele tem, das leis próprias que tem, há uma especialização, um órgão especializado, que é capaz de fazer essas regulações, que é capaz de fiscalizar e que é capaz também de emitir multas, que são punições. Daí por quê? As autarquias são essas instituições. As instituições capazes de exercitar o poder e que não são imediatamente a União, os estados e os municípios. São pontos destacados deles. Alguns organismos, alguns órgãos, algumas entidades são conhecidas no Brasil e são autarquias, muito embora não tenham essa feição. Digamos, uma feição tecnicamente completa do que seria uma autarquia. Como, por exemplo, universidades como a UFRJ, que é uma autarquia. Por algumas questões de direito que a tornaram especializada, mas que não é, a rigor, o mesmo princípio das autarquias que regula, por exemplo, que motiva, por exemplo, a questão previdenciária. As fundações públicas também são um patrimônio especializado para determinado tipo de ação. Elas não têm, no entanto, essa capacidade que as autarquias têm de fiscalizar, de emitir regras, de emitir multas, punir, de regular uma relação. As fundações são, por exemplo, as fundações públicas, como a Fundação IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, especializando uma parte do Estado, tornando ele mais autônomo tecnicamente, capaz de fazer suas pesquisas.
É dessas fundações que está falando essa lei. A fundação, por exemplo, que regulou a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, é outra fundação que pode também ser observada e também ser uma dessas fundações, um desses órgãos descritos nessa lei. O que são empresas públicas? Empresas públicas são empresas, como já diz a lei, como diz a norma, como diz a letra, a palavra. Pessoas jurídicas dotadas de capacidade de fazer empreendimento, de executar, geralmente, atividade econômica. Elas são públicas porque elas são empresas inteiramente controladas por algum ente de direito público. Um exemplo dessas empresas públicas é a Caixa Econômica Federal, cujo único sócio é a União Federal. Várias dessas empresas públicas são encontradas em estados e municípios, por vezes, para exercício de algumas atividades, como recolhimento de lixo, questões eventuais ligadas a políticas a temas mais pungentes para aquele município ou aquele estado. As empresas públicas são isso. Elas são entes públicos que atuam no setor econômico, na atividade econômica, o que não é constitucionalmente a regra. A regra constitucional é que o setor público não tem que atuar na atividade econômica. Isso atua excepcionalmente. Portanto, as empresas públicas são empresas excepcionais, controladas unicamente pelo Estado, como forma de possibilitar a atividade do ente de direito público numa certa atividade econômica, fazendo com que ela exista e se mantenha, com que ela ofereça certos serviços para quem pode estar fora dela, e por aí vai. Sociedade de economia mista é quando o setor público entende ou participa da criação de uma outra empresa, ou seja, que atua na atividade econômica também, mas na qual ele divide essa empresa, sua atuação, junto com outras pessoas. Sociedade de economia mista, típica e que todo mundo conhece, é, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil. Você pode ter ações do Banco do Brasil e ser sócio deles, mas a única coisa que você tem certeza é que 50% mais um, no mínimo, por lei, terão de pertencer à União Federal. Ou seja, sociedade de economia mista são aquelas empresas que atuam na atividade econômica e que, no entanto, são controladas, têm como sócio majoritário um ente de direito público. Aqui a gente tem uma inflexão nessa lei. Sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Eu citei duas pessoas aqui. Banco do Brasil e a Petrobras. Eu poderia dizer que a Petrobras seja uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Não a compreendo assim. Se nós estamos falando de uma lei que prevê atuar e criar poder e interferir numa certa relação regulando, nós estamos falando também de um princípio constitucional chamado princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão em virtude de lei. Inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. O que significa dizer que se uma empresa de economia mista que não seja prestadora de serviço público não estaria, talvez, submetida aos rigores desta lei 13.019. O primeiro elemento começa aí, porque o tratamento que é dado por essa lei com relação à administração pública já foge ao que seria a administração pública. Já que fundações talvez sejam, mas sociedades de economia mista não são administração pública. E além de fugir a esse conceito, limita as sociedades de economia mista a não todas as sociedades de economia mista. Num momento muito peculiar de nossa história, no qual essa empresa, que é o orgulho nacional, a Petrobras, tem sido alvo de investigações e de
suspeitas de desvio de recursos por questões políticas. Isso é pesaroso para todo mundo, mas ao mesmo tempo interessante ser avaliado por essa lei para entender a caneta do redator, a alma que estava atrás daquele que redigiu e que colocou sociedade de economia mista, prestador de serviços públicos. O que significa isso? Quais são os limites disso? Quais são os impactos disso na vida corriqueira, normal, cotidiana? Subsidiárias. Subsidiárias, na lista final disso daí, e terminava a lei falando e suas subsidiárias, entendo eu como as empresas públicas, a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público e suas subsidiárias. Esses dois últimos elementos, ou seja, quando o Estado atua na atividade econômica e suas subsidiárias. Embora muitas das palavras de direito da lei possam ser compreendidas pela cultura geral que você possa dar aqui, quando nós falamos algumas palavras em direito, é necessário que entendamos o que o direito, a história do direito, a cultura do direito compreende sobre elas. Subsidiária é uma delas. Subsidiária é um braço de uma empresa, uma especialização dela. Um braço que ganhou vida própria, né? Que é mais do que controlado por ela. Uma parte grande das subsidiárias são subsidiárias integrais, ou seja, todas as ações pertencem a uma empresa. Dá um exemplo disso a Transpetro, que é a empresa da Petrobras, dedicada a transportes, é uma subsidiária integral da Petrobras. E a Transpetro, embora a Petrobras não preste serviços públicos, talvez os preste. Estaria a sua subsidiária dentro desse conceito, já que a sociedade de economia mista talvez não estivesse? É um dos primeiros questionamentos que vem nessa lei, um dos questionamentos mais curiosos. Imagine ter uma subsidiária que estaria dentro da lei quando a sua principal não estivesse. Ou, já que a principal não esteja, sua subsidiária, embora faça serviços públicos, tampouco estará. É uma curiosidade. Algo que o direito precisa resolver no futuro. É algo que a gente precisa discutir com mais profundidade. Mas vamos, por enquanto, e nesse momento, parar por aqui. Essas são as pessoas que a lei define como setor público. Nem todas as definições de setor público são essas. Ou da administração pública. Vamos pegar de novo a letra da lei. Essa lei institui normas gerais das parcerias voluntárias, estabelece e lá em cima regula entre a administração pública e a organização da sociedade civil. A administração pública, portanto, é entendida como sendo esses elementos que nós temos aí, nesse slide. União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, subsidiários. Passamos, então, a tentar entender o que é a sociedade civil. Sociedade civil está descrita nessa lei, no artigo 2º. Talvez não precisasse regular e dizer o que significa sociedade civil. Afinal de contas, é uma acepção não necessariamente jurídica, maior do que o próprio direito, mas é eventualmente conveniente dizer o que é essa sociedade civil, quem são essas organizações de sociedade civil, porque as concepções podem ser as mais diferenciadas, impedindo que o direito seja aplicado ou fazendo com que o direito seja erradamente aplicado a uma ou outra pessoa. Bem, o artigo 2º dessa lei tenta definir o que são organizações de sociedade civil. Define essas organizações como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que não distribuem entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, taxas, sobras, excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
Sei que a essa audiência, algumas pessoas já podemos identificar, são pessoas cultas em direito, ou cultas em sociedade civil, e já estão identificando aqui algumas semelhanças, se não já identificaram inteiramente semelhanças, com a redação de outra lei. Em primeiro lugar, vamos dividir esses elementos. Os elementos básicos de que fala este segundo artigo é que a organização da sociedade civil seria uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Bom, pessoas jurídicas são aquelas definidas pelo Código Civil. São organizações, são abstrações de direito que ganham capacidade de se dizer pessoa, de assinar contratos, de ter obrigações e direitos. Temos no Brasil as pessoas físicas ou naturais e as pessoas jurídicas. Das pessoas jurídicas, divide o Código Civil entre as nacionais e as estrangeiras, mas basicamente divide entre as públicas e as privadas. As públicas, ela define como sendo União, Estado, Distrito Federal e município. E, ao mesmo tempo, nós poderíamos definir também toda aquela que nasce de uma lei. Uma pessoa que nasce de lei é, por definição, uma pessoa jurídica de direito público. Ela nasce da vontade da lei, da vontade do Estado, ou seja, da vontade do exercício do munus público. Não é necessariamente uma versão, uma interpretação fácil, embora seja fácil de ser passada, mas fácil de ser manuseada no dia a dia. Essa é o que eu acabei de dizer. Mas ela funciona de maneira muito eficaz. As pessoas jurídicas de direito privado não são essas que nascem de lei. Elas nascem do acordo ou de acordo com a vontade das pessoas na vida social, no dia a dia. E as pessoas jurídicas de direito privado dividem o Código Civil em algumas, originalmente entre sociedades, associações e fundações. Posteriormente, o Código Civil é alterado para que se acumulem nas pessoas jurídicas de direito privado também as instituições religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais. Vamos nos ater às primeiras três, que são simbolicamente e tecnicamente muito consistentes e nos ajudam a compreender sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Das pessoas jurídicas de direito privado, portanto, nós temos pessoas basicamente divididas em dois tipos. Aquelas que são compostas por pessoas e aquelas cujo objetivo é o resultado da atividade econômica. Quando alguém diz pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, está dizendo que será uma associação, uma sociedade, uma fundação, um partido político, uma instituição religiosa, igreja ou similar, e uma empresa de um empreendedor individual. E quando ela diz sem finalidade lucrativa, ela diz, na técnica do direito, que o objetivo é não econômico, ou seja, ela pode ter atividade econômica, ela pode ter lucro, ela pode ter resultado positivo nas suas operações, ela pode ter superávit, mas ela não pode. E ela não existe para distribuir esse superávit entre seus sócios. Vamos parar para pensar sobre esse assunto. Se duas pessoas abrem um pequeno bar, uma com 60%, outra com 40% das suas cotas, e dividem-se entre trabalho, recursos a serem colocados, contatos, né? Decoração, todas as funções que existem para manter um bar. Depois que se vende e termina-se o mês com as vendas, as compras, as vendas, os custos, e se abatem, né? E se faz o cômputo do que se ganhou e se abate aquilo que se gastou, sobra o superávit positivo, que em direito também é denominado lucro. Este superávit, se ele é um direito dos sócios e no bar, a princípio seria,
dividindo entre 60% desse superávit para aquele sócio que tinha 60%, 40% para aquele que tinha 40%, em algumas instituições ele não acontece desse jeito, não resulta desse jeito. Que instituições são essas? Em primeiro lugar, as associações, que são pessoas jurídicas de direito privado, formadas por pessoas, mas cujo objetivo não seja a distribuição do resultado positivo. Elas podem ter atividade econômica, como, por exemplo, um clube que aluga o seu salão para casamentos e festas e ganha mais dinheiro no final do mês. Mas o que ele faz? Ele aplica esse recurso, esse superávit, na sua própria atividade, na manutenção do clube, na ampliação do quadro social, na melhoria de suas instalações. Ele não é, o superávit não sendo um direito a ser distribuído entre os sócios, faz com que aquela natureza se designe como associação e não como sociedade. Essa é a diferença entre os dois. Na sociedade, as pessoas se juntam para repartir o resultado. Na associação, as pessoas se juntam para promover um resultado, mas não para repartir e obter imediatamente benefício direto dessa divisão de resultado. Essa é a definição técnica, histórica, doutrinária de finalidade não lucrativa. Não é ter ou não ter lucro, é o destino que você dá ao lucro. Se o lucro é dividido entre os sócios, temos finalidade lucrativa. Se o lucro não é um direito dos sócios e é aplicado na própria instituição, nas suas finalidades, nos seus objetivos, nós temos que a finalidade não é lucrativa, mas sim esses objetivos. A segunda instituição, que também é sem finalidade lucrativa, além da associação, pelo Código Civil, são as fundações. Até por uma acepção lógica. Se a finalidade lucrativa é o direito dos sócios a ter uma parte dos lucros, ou seja, o destino que se dá ao lucro é dividi-lo entre os sócios, as fundações não conseguiriam isso. Uma questão de lógica. Simples. Fundações não são pessoas jurídicas formadas por pessoas. São capital, são patrimônio que ganha vida própria pela vontade de um instituto. Vamos dizer que você tenha, ou seja, parente de um grande pintor, filho de um grande pintor, e esse pintor morreu. E você deseja perenizar a obra dele com os quadros e também com coleções sobre o assunto, fazendo a fundação grande pintor. O patrimônio que você determinar para lá não será mais seu. Os quadros que você fizer e transformar e transferir para a fundação serão agora dessa pessoa jurídica. É como se eles ganhassem vida própria. O patrimônio ganhasse vida própria. E começasse a agir para uma finalidade. Manter o nome, a obra e a divulgação da obra desse grande pintor, por exemplo. Daí porque, quando se tem lucro, não tem para quem se dividir. Por uma questão óbvia e simples. O lucro não é dividível, ele não pode ser abocanhado, ele não pode ser patrimonializado por ninguém, porque aquele patrimônio não pertence a ninguém, pertence àquela pessoa jurídica. E a mais nenhuma outra pessoa. Ele é um patrimônio que ganhou vida própria. Portanto, por definição, pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa são, segundo a lei brasileira, associações e fundações. Se nós temos instituições religiosas que são em caráter associativo, elas serão sem finalidade lucrativa. Se nós tivermos partidos políticos, eles são associações, nós temos instituições sem finalidade lucrativa neles também. Quanto nós temos sociedades e empreendedores individuais, como aqueles que desejam partilhar e tomar parte do lucro da sua atividade econômica, esses são com finalidade lucrativa. Daí porque, quando a lei fala de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ela está falando basicamente de associações e fundações. Compreendido? Passamos ao segundo ponto disso, que é: esta lei vai definir o que é finalidade não lucrativa para fins dessa lei. Que é esse texto que vem logo abaixo aqui e que está no artigo 2º. Aquela que não distribui de seus sócios associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais resultados. Essa é a definição técnica de finalidade não lucrativa. Sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parciais do seu patrimônio. Estendendo o conceito de finalidade não lucrativa e aprofundando ele. Auferido mediante exercício de suas atividades. Até aí, mesma coisa.
e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. Se nós puséssemos aqui um ponto, e uma parte dos nossos espectadores agora já estariam dizendo, mas eles... Eu estou lendo a lei 9790/99, a lei das OCIPs. Pois é, uma cópia da lei das OCIPs. Essa é a definição que lhe dá a finalidade não lucrativa na lei das OCIPs. E de forma imediata, por meio de constituição de fundo patrimonial, fundo de reserva. Por vezes existem discussões em direito, discussões de marco legal e discussões dentro do movimento que partem de receios, que nem sempre são verdadeiros, nem sempre se justificam. A dizer a forma imediata ou meio de constituição de fundo patrimonial, fundo de reserva, é dizer como assim, você pode subir, ou pode descer, ou pode ficar onde está. Você pode ir para dentro, pode ir para fora, ou pode não ir para lugar nenhum. O que significa dizer que ou é tudo, ou então uma limitação sobre algo que não deveria ser limitado. Talvez uma incompreensão, ou por uma incompreensão de alguém, a necessidade que alguém sentiu de completar com sua cultura própria uma frase cuja demandava a necessidade técnica de ser completada. Mas, enfim, leio essa frase, essa continuação da frase como assim, tudo. Ou quase tudo. Né? Pois temos aqui essa definição de pessoas de sociedade civil organizada, ou organização de sociedade civil. Nós não estamos dizendo aqui pessoas que se dedicam a certos temas. Dentro dessas pessoas aqui, poderíamos estar falando sobre clubes de bocha, poderíamos estar falando sobre instituições religiosas, uma gama grande de pessoas que não necessariamente são as que demandaram, ou que demandariam um marco legal diferenciado do terceiro setor. É interessante. É de se avaliar. Um outro elemento que é de se avaliar aqui é que de 1935 até agora, até, na verdade, 1998 e 99, a lei brasileira era reticente em dizer inovar, porque foi uma inovação, dizendo que finalidade não lucrativa também era não remunerar dirigentes. O que confundia finalidade não lucrativa com caridade, com atividade voluntária, com doação de serviço, o que não é necessariamente compatível, inclusive com as demandas que se fazem hoje da sociedade civil, que ela seja cada vez mais profissional. Dos dirigentes das organizações que sejam cada vez mais responsáveis pelo seu jogo e cada vez mais vulneráveis a punições. Portanto, o que nós tivemos durante esse período confuso da história do direito brasileiro, que confundiu finalidade não lucrativa com não remuneração, inclusive, foi ou a restrição da organização e da capacidade operacional de certas organizações, ou atitudes, digamos, não verdadeiras na gestão das organizações. O verdadeiro mandante, ou a pessoa que de fato influenciava na organização, muitas vezes era seu empregado. E quem eram os sócios, quem eram os dirigentes, os presidentes, os vices, os secretários, muitas vezes amigos, parentes, ou pessoas que só emprestavam o seu nome. Ampliando o grau de responsabilização das pessoas envolvidas nas organizações de sociedade civil, na medida que elas iam se fortalecendo e se tornando cada vez mais profissionais. Ou seja, a profissionalização muitas vezes era deslocada do controle. Uma coisa que não acontece nas sociedades normais, nas empresas, nas pessoas jurídicas com finalidade lucrativa, na qual o sócio é o grande gestor, é o responsável, e ninguém se ressente disso. Também tinha um ressentimento dado pelos órgãos de receita, como evitar e mostrar que se evita a distribuição disfarçada de lucros. Se uma pessoa é remunerada, ela está distribuindo lucros disfarçadamente. Ora, se isso fosse um argumento verdadeiro, e esse argumento é o argumento das receitas, né? Se esse argumento fosse verdadeiro, as receitas não teriam outros argumentos, não teriam como sustentar o que elas fazem nas sociedades
com finalidade lucrativa, quando elas dividem e conceituam claramente aquilo que é o benefício do trabalho, com a remuneração e prolabore, daquilo que é a distribuição de lucros, e nunca tiveram nenhuma dificuldade em dizer o que era A e o que era B. Só tem essa dificuldade nas instituições sem finalidade lucrativa, talvez porque grande parte das suas atividades seja isenta de tributos. Então nós temos uma confusão, muitas vezes, gerada por essa falta de controle sobre os órgãos de controle, que gera receios e medos sobre redações que muitas vezes confundem a lei e atrapalham a gestão da sociedade civil. Mas voltando ao nosso ponto fundamental, se vocês notarem bem e lerem esse artiguinho, vocês verão que aqui não está escrito que finalidade não lucrativa significa não remunerar, porque não está escrito isso. E isso significa, literalmente, aquilo que já disse antes, no inciso 2º do artigo 5º da Constituição: ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão em virtude de lei. Se a lei não proíbe a remuneração, é porque as empresas, as instituições, as pessoas jurídicas, as pessoas de direito privado podem fazer, podem remunerar. Essa acepção é uma acepção fundamental e ela começou a ser defendida na lei das OCIPs, se consolidou também na lei das OS, a 9637, a lei dos OCIPs é a 9790, 99, e ela veio depois de um breve lapso no qual ainda se falava sobre não remuneração, entre 2002 e 2014. Finalmente, em 2014, 2013, se retoma o tema da remuneração para os dirigentes das instituições sem finalidade lucrativa, dizendo que não se confunde A com B, e essa lei também diz isso quando ela não coloca que finalidade não lucrativa tem alguma coisa a ver com remuneração. Ela diz a finalidade não lucrativa é aquela que não distribui lucro. É isso que está dito aqui. É aquela que não divide seu patrimônio. É isso que está dito aqui. Não é aquela que não remunera. Esse é um ponto relevante dessa lei e está em conformidade com os pontos anteriores que já foram debatidos. Os temas maiores que essa lei vai definir são: 1. A definição da importância da sociedade civil organizada. E ela fala sobre esse aspecto de maneira repetida. Nós vamos ver isso nos módulos seguintes. Temor que pessoalmente tenho é que só se fale sobre o assunto. Leis não são problemas que se resolvem como em terapia. Falar sobre um problema não o resolverá. É necessário que a lei tenha aquilo que no mundo jurídico nós determinamos como capacidade da entrega da tutela jurisdicional. Como é que ela se fará ser efetiva? Se eu digo que alguma coisa é importante, eu não estou dizendo nada além disso, a não ser que eu diga é importante, portanto, você deverá A, B, C e D, e quem fizer E, F, G, sofrerá tais punições. Lei, leis, direito, tratam de poder, não tratam de outra coisa. Bem, em primeiro lugar, mas é importante e é relevante colocar, a definição da importância da sociedade civil, recuperando na discussão que foi praticamente soterrada em 2002, que tinha sido mal compreendida até 97, depois esquecida em 2002 até 2014, 2013, quando esse tema volta, e o que volta junto com esse tema é a Constituição Federal Brasileira. É disso que estamos falando, da Constituição Federal de 1988, a Constituição Democrática e Cidadã, que deu para a sociedade civil um papel fundamental de participação, da democracia concomitante. A definição da importância da sociedade civil organizada, portanto, é fundamental, é importante, é relevante, embora precise, talvez, de mais elementos para ampliar essa tutela. O segundo, a obrigação de fomento dessa sociedade civil organizada. Essa lei fala genericamente que há uma necessidade de fomentar e se relacionar, o poder público tem que se relacionar com a sociedade civil organizada. De novo, eu vejo que há um indicativo muito relevante, mas é como se a gente precisasse de uma outra lei para regular essa lei, já que ela não é capaz de, por si, obrigar ao setor público a fazer. Como é, por exemplo, o caso, é obrigatório, digamos assim,
que se diga na Constituição da relevância e da obrigação da educação. Mas se eventualmente não for colocado qual é o mínimo percentual do orçamento a ser destinado para a educação, talvez governantes menos interessados nela digam, é muito importante que invista o próximo governante. Não é verdade? Mas essa lei também fala, e também é relevante dizer, na obrigação de fomento da sociedade civil organizada. Ela fala também na obrigação da seleção pública para os acordos entre o setor público e as organizações de sociedade civil. E aí a gente toca em alguns pontos fundamentais. Durante muito tempo foi demandado e foi pedido, e foi dito, esses acordos que existem entre a sociedade civil e os governos são acordos de gaveta, eles são acordos que carecem de transparência, de publicidade. Eles são feitos sobre quais critérios? Eles são entregues sobre quais critérios? São aprovados sobre quais critérios? E, ao mesmo tempo, qual o volume dessas transferências? Né? E por quê? Por que essa organização, aquela organização foi escolhida? E por que aquela outra pequena não teve condições de ser escolhida, de fazer um acordo junto contigo, governo? Essas questões sempre foram colocadas, e sempre foi colocada a importância de ter uma seleção pública. O que há de diferente nessa lei, seguindo uma tendência já nascida no final do governo Lula, consolidada no governo Dilma, de que haveria uma obrigação de seleção pública para esses acordos. A tendência, porque essa obrigação se restringia no governo Lula e no governo Dilma, aos termos de parceria da lei das OCIPs. Já com relação aos acordos tipo convênio, isso não se discutia. Bem, saímos então do 0 para o 100, sem passar por nenhuma velocidade intermediária. E este é o ponto, talvez, central, que determina alguns elementos realmente curiosos dessa lei. Por que ela é assinada em 31 de julho de 2014 e hoje, dia 24 de setembro de 2015, ela ainda não entrou em vigor? Sair do 0 para o 100, sem ter uma ideia precisa do que há no meio do caminho, da intermediação, das necessidades, da realidade social, sem tratar sobre elas, é relevante. Causará impactos talvez relevantes. Né? Será que é possível fazer seleção pública para todos os acordos? Será que é conveniente fazer seleção pública para todos os acordos? O quarto elemento disso é que extingue os convênios. Não extingue para o setor público entre o setor público, ele extingue os convênios entre o setor público e as organizações de sociedade civil. A partir de agora, nessa lei, ou quando ela entrar em vigor, naturalmente, se ela entrar em vigor, os convênios não poderão mais ser celebrados com as organizações não governamentais, com as fundações, com as associações assistenciais, com os clubes, com as APAES, com ninguém mais. Com as fundações de apoio universitário. Os convênios só poderão ser celebrados entre setor público e setor público. E o restante terá de ser termos de parceria, termos de colaboração ou termos de fomento. O primeiro seguindo a Lei 9790, a Lei das OCIPs, os outros dois seguindo essa Lei 9. Todos eles submetidos a uma seleção pública, a uma licitação obrigatória. Será isso relevantemente importante para obrigar a todo mundo? Será isso possível constitucionalmente para obrigar estados e municípios? Será isso bom nos seus resultados? A extinção dos convênios, que é um acordo que todos conhecemos, que temos uma larga experiência no Brasil, será o fundamento, será um elemento dos mais relevantes que pode, de fato, fazer essa lei entrar em vigor e impactar da forma como pretende, como se quer? Veja. Portanto, como problemas ao vigor. Então, nos próximos 10 minutos eu vou me ater a este questionamento. Por que não entra em vigor? Por que ainda não entrou em vigor? O segundo problema e questionamentos que vêm são a redação técnica dessa lei.
Quem redigiu essa lei, afinal de contas? Qual a qualidade da redação dessa lei? Uma lei que repete sua ementa no artigo 1º, de alguma maneira, já deveria revelar a qualidade da redação. É como se numa redação normal você tivesse de reproduzir no segundo parágrafo aquilo que disse no primeiro. Por que você disse no primeiro? Por que você reproduziu no segundo? Não estava claro em algum dos dois? Né? O segundo elemento, quer dizer, outro elemento disso daí, por exemplo, na redação técnica, é quando fala que trabalha sobre, e essa lei trata sobre as transferências voluntárias. Tecnicamente falando, ao se instituir a seleção obrigatória, acabaram-se as transferências voluntárias. Então nós poderíamos resumir essa lei a um parágrafo, tecnicamente. Essa lei trata das transferências voluntárias. Artigo 1º. Essa lei extingue as transferências voluntárias. Ponto. Por que ela não entrou em vigor? A redação técnica da lei é uma redação problemática. Nem toda lei é bem escrita. Nem toda lei que temos em vigor é bem escrita. No Congresso há muitos interesses. Na redação das leis há muitos interesses e grupos que se comunicam, que interferem, que intervêm, e que acabam fazendo com que a redação, às vezes, perca a sua fluidez, a sua tecnicidade. Por vezes, também, o propositor, o proponente, de fato, não sabe escrever de maneira apropriada, e escrever uma lei de maneira apropriada, não conhece as relações. Nós temos problemas de redação nessa lei, identificado por vários juristas, que reproduzem e que resultam numa necessidade, numa carência, numa sentida necessidade de mudanças na lei. Ela não entra em vigor, inclusive, porque tem várias propostas de alteração da lei antes de ela entrar em vigor. 3. Essa lei seria constitucional? Veja, quando ela, naquela primeira frase, diz que submete a esse regime União, Estado, Distrito Federal e município, o meu colega e amigo Paulo Modesto, grande jurista brasileiro de direito administrativo e público, se revolta e diz que essa lei é inconstitucional. Quando ela fala sobre esse assunto, ela interfere na capacidade, na autonomia dos entes de direito público, estados e municípios do Distrito Federal, de regularem suas relações não econômicas, as suas relações de parceria, as suas relações não contratuais em estrito senso, as suas avanças de interesse mútuo, que estão fora na Constituição da competência da União Federal. Portanto, segundo ele, a União Federal seria aquela competente para regular, quando se fala de contratos e relações econômicas de toma lá da cá, de obrigações recíprocas, mas não é a competente para regular de forma impositiva como estados e municípios e Distrito Federal têm que se relacionar com a sua própria sociedade civil. E 4. Depois da demanda histórica das pequenas iniciativas de se fazer seleção também, para que houvesse a possibilidade de concorrer aos programas, projetos e convênios celebrados com grandes organizações, o que restou para muita gente foi a pergunta: como ficam as pequenas iniciativas locais quando for obrigatória a seleção? Quando, para fazer um acordo, um termo de cooperação, um termo de colaboração, um termo de fomento, a fazer um termo de parceria, for obrigado a fazer uma seleção entre organizações de sociedade civil? Será que aquela pequena organização daquele pequeno município vai ser capaz de concorrer, de vigorar, de vicejar, de organizar a sua sociedade de onde ela espontaneamente nasceu? Será que ela vai ser capaz de fazer aquele acordo com o setor público, ao contrário daquela outra grande organização bem estruturada, com gestores, com executivos e com advogados e com contadores, que vem da capital, sedenta por fazer seus convênios, seus acordos, seus termos de colaboração, seu termo de parceria, sedenta por isso, necessitada disso também? Será que essa pequena organização vai conseguir, agora que é sempre obrigatório, fazer seleção pública? Será que ela vai conseguir sobreviver e se relacionar com o setor público?
São os questionamentos e problemas de primeira face, que a gente fala em direito, prima face, nos revela. Eu gostaria de voltar ao ponto que a gente diz, e eu falei sobre a extinção dos convênios e a necessidade de seleção pública. E vou falar sobre eles genericamente. Em primeiro lugar, qual era a definição dos convênios? E o que eles significam na lei brasileira? Por que a gente fala convênio e não contrato? Vamos pegar a origem disso, né? Quando se fala convênio, no direito brasileiro, no direito internacional, a gente fala da convenção, do acordo que duas pessoas iguais fazem sem interesse imediato econômico sobre essa relação. Nós estamos falando sobre os arranjos genéricos de comportamento que os estados, por exemplo, fazem entre si. Quando nós falamos de contrato, vamos esquecer do direito privado. No direito privado, amigos, qualquer acordo entre duas pessoas que não era obrigatório antes e que foi feito porque essas duas pessoas tiveram vontade, puderam exercer livremente essa vontade, este acordo ganha o nome de contrato, seja lá o nome que você quiser dar para ele. É um trato entre duas pessoas que criou obrigações que antes não existiam no mundo do direito. Porque as pessoas exercitaram sua vontade de fazerem alguma coisa. Assim acontece quando você vende seu carro e uma outra pessoa o compra. Assim acontece quando você se inscreve num curso e uma outra pessoa o promove. Você não era obrigado a comprar o carro nem a vendê-lo. A pessoa que comprou o carro não era obrigada tampouco a passar o dinheiro ou a ficar com o seu carro. Vocês resolveram livremente, exercitando sua liberdade de escolhas, se obrigarem em conjunto, um a vender o carro e outro a comprar o carro. E nessas relações, nessa relação básica, a pessoa que era dona do carro perdeu o carro e ganhou dinheiro. A pessoa que era dona do dinheiro perdeu o dinheiro e ganhou o carro. Veja, chama-se isso em direito obrigações recíprocas. No dia a dia, no vocabulário das ruas, é o famoso toma lá da cá. Pura e simplesmente. Essas relações bilaterais que resultam em obrigações recíprocas são contratos. Só que no direito privado, eu tenho outras relações que não resultam desse jeito. Como, por exemplo, aquela pessoa que perde o seu cachorrinho e que coloca um cartazinho, um cartaz nos postes do bairro, pedindo para as pessoas com a fotografia que se encontrarem o cachorrinho, que devolvam para ele, que ganharão uma recompensa, digamos, de R$100. São contratos de recompensa, mas que só cria obrigação para uma das partes. Ou mesmo aquele acordo que existe quando, ao invés de você vender o seu carro e o outro pagar, você doar o carro para uma pessoa. Nesse outro acordo também. Não há necessariamente uma obrigação recíproca, não há uma obrigação em troca, que quer dizer obrigação recíproca. Mesmo assim, em direito privado, todos esses acordos são chamados de contratos. As pessoas não eram obrigadas, e sequer você é obrigado a aceitar uma doação de uma pessoa. Mesmo que ela queira doar para você, você não é obrigado a aceitar, daí porque você só tem uma doação quando as duas partes entram em acordo, fazem um trato. Pois no direito público, contrato é somente as relações bilaterais que resultam em obrigações recíprocas. Ou seja, vamos traduzir. Em direito público, é somente tomar lá, da cá. Em direito público, contrato é somente obrigações desiguais, mas equivalentes em troca. O carro tem o valor de R$10.000. R$10.000 tem o valor daquele carro. São obrigações desiguais, diferentes, mas elas são obrigações equivalentes. Por isso que são obrigações recíprocas, obrigações em troca. No direito público, contratos são somente este tipo de acordo. O acordo que resulta em obrigações recíprocas ou obrigações em troca. Todos os outros acordos vão ter outros nomes. Queira-se dar o nome que você quer. Tecnicamente falando, historicamente falando, o nome destes outros acordos que não têm troca de obrigações é
Convênio. Previamente, originalmente, no Estado brasileiro, o Estado não se relacionava com a sociedade civil. Ele só se relacionava contratando, no máximo, serviços. Eu preciso comprar tijolos para fazer uma ala nova no castelo, do Palácio do Catete, do Palácio da Alvorada. E, portanto, eu vou na loja e compro. Obrigação recíproca bilateral. Simples. Toma lá da cá. Obrigações em troca. O Estado só via a sociedade como aquele a quem impõe vontade e, no máximo, fornecedores de serviços ou de elementos. Nós iniciamos o século XX com a necessidade de reconfigurar o Estado, os serviços sociais. As revoluções mostram isso. É o século das revoluções, pelo menos o seu início. A Revolução Russa. Ele termina no século XIX, no meio do século XIX, com a tentativa da Comuna de Paris. São os séculos revolucionários tomando conta, o povo vai para a rua. Há uma necessidade de reconfiguração do Estado. E o Estado pensa e precisa dar. Como eu faço para dar esses serviços sociais? Como eu faço para conter a questão social? Quando isso acontece, o Estado olha para o lado e vê quem faz das questões sociais as mais pendentes. Primeiro, o controle social, inclusive, o controle sobre a sociedade, se dá, inclusive, pela formação escolar, pela formação educacional. Daí porque a educação tem não só uma importância fundamental no desenvolvimento dos povos e das pessoas e das comunidades, mas tem também uma fundamental importância no controle que o Estado tem sobre essa sociedade. Estado que é Estado controla a educação. Olhem para o passado e vocês vão ver isso. E o que acontece é que precisava fazer educação e o Estado não tinha nenhuma grande experiência ou vocação nesse assunto. No máximo, ele formava seus quadros maiores. O segundo elemento disso era a saúde. Também precisava dar esse serviço e era premente. O Estado também não tinha grande vocação nem ciência disso. E o principal era todo o resto, que ele chamava de assistência social. Não é assistência social, naturalmente, tecnicamente, hoje definida pela Constituição, pela Lei 12.101, pela LOAS. Não é dessa assistência social que a gente está falando, da assistência social moderna, evoluída, já conceituada de maneira diferente. A gente está falando da assistência social histórica, que nasce sob a compreensão de que é preciso ter caridade, que as pessoas precisam dar conta daqueles que a gente não consegue dar conta e que, enfim, que habitam nossas ruas e que vêm junto com o desenvolvimento. Os subdesenvolvidos, os povos, os excluídos. As necessidades daqueles que não conseguem suprir suas necessidades básicas. E que não conseguem ter o mesmo acesso que têm outras pessoas, mais obviamente. Pois veja, quando se trata desse direito e dessa dimensão chamada de assistência social, especialmente, o Estado olha para o lado e nessas três dimensões especiais, saúde, educação e assistência social, ele diz, na década de 30, basicamente, que ele é o público e que aquelas pessoas que fazem esse tipo de coisa secularmente no Brasil desde 1500 são de sua utilidade. Daí nasce o Certificado de Utilidade Pública, que já era uma declaração tida no Congresso Nacional e que agora o governante traz para si e fala: é de utilidade pública aquele que me serve, como se o governante fosse o interesse público. O que acontece nisso daí é que a relação que ele só tinha entre Estado e Estado, entre União Federal, Estados e municípios, precisava agora ser uma relação que não era uma relação de tomar lá da cá, uma relação de troca de obrigações, daquilo que a gente chama de obrigações recíprocas. Esta relação era a mesma relação que os estados tinham entre si e que a União Federal, os estados e municípios precisavam agora ter com essa sociedade civil que sempre se organizou no Brasil para fazer e promover esses serviços de educação, de saúde, de assistência social, como hoje em dia, da proteção do meio ambiente, da proteção e defesa dos direitos das minorias, da proteção e da luta contra a intolerância religiosa, por exemplo. Todas essas questões pujantes, nas quais não existe possibilidade de um toma lá da cá, de prestação de serviços. Não é disso que estamos falando. Foi aí que o Estado desenvolve esse seu instrumento chamado convênio para começar a se relacionar com essa sociedade civil. E no universo brasileiro, do direito brasileiro, este convênio veio sido historicamente encharcado de preconceitos que o setor público tinha para consigo mesmo, exigindo da sociedade civil, das organizações de base, aquilo que só era possível ser exigido dos estados e municípios.
e da União Federal. Daí por quê? O convênio é historicamente considerado como inadequado, mas o convênio é historicamente a relação que o poder público tem com a sociedade civil. Estão nos convênios depositados grande parte dos programas sociais desse país? Com a sociedade civil. Quando os seus convênios forem extintos por extintos, qual será o impacto disso na lei e na sociedade brasileira? São questões que revelam o porquê. O porquê que essa lei, votada no primeiro semestre, se não me engano, de 2014, sancionada em 31 de julho de 2014, que foi colocada para entrar em vigor 90 dias depois, não imediatamente, nem 30 dias, 90 dias depois. Quando completaram-se 90 dias, uma medida provisória mandou e trocou esse artigo para que a lei só entrasse em vigor 360 dias depois. O mesmo período equivalente, o mesmo período que necessitou o Código Civil Brasileiro para entrar em vigor. E quando chegaram no final desses 360 dias, uma outra MP, uma outra medida provisória, mudou esse artigo de novo para que só entrasse em vigor 540 dias depois. Ou seja, somente em janeiro de 2016. Certamente, do meu ponto de vista, a questão da seleção, a extinção dos convênios e a interferência na autonomia dos estados e dos municípios, que estão bem expressas nas propostas de alteração da lei em curso agora de análise do Congresso Nacional. Esses são os elementos que fizeram com que essa lei ainda não entrasse em vigor. E é à espera dessas alterações legais que nós estamos nesse momento. Qual é o futuro? Não sei. Dizem algumas pessoas que respeito muito que essa lei nunca entrará em vigor. Que dentro do governo federal ninguém a quer tão pouco. Parece, a mim, ouso dizer, inevitável. Que o processo seletivo seja preferencial também é inevitável. Que ele seja obrigatório, uma deturpação. Que se interfira nos estados e municípios dessa maneira, um excesso, se não uma grosseria contra estados e municípios. Que talvez, tudo isso que talvez seja de alguma maneira superado, ou superado minimamente, pelas propostas de alteração da medida provisória, que hoje andam em curso no Congresso Nacional. Esse é o módulo 1. Estamos localizando você nessa lei. Vamos pensar juntos essa lei, ponto a ponto, a partir de agora. E a partir desse momento agora, 4h15, nós abrimos a perguntas dos participantes. Nós já temos algumas perguntas. 3 perguntas me foram encaminhadas aqui, na verdade 4 perguntas. A primeira delas, eu vou abrir aqui, de novo sair e abrir tirar o meu compartilhamento de tela para ser visto por vocês. O movimento Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, que é uma sigla que eu não consigo pronunciar, MROSC, eles falam, prevê abrangência nacional, consolidação nas 3 esferas. Os municípios se encontram no mesmo nível de capacitação técnica e operacional da União para a seleção, monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas? A pergunta é, veja, o marco legal terceiro do setor atual, do MROSC, da Sociedade Civil Organizada, prevê União, Estados, Distrito Federal e municípios. E pergunta, o Nailton Kazumba, se os municípios estão no mesmo nível de capacitação técnica e operacional da União para a seleção, monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas. Não. Ponto. Não estão. Não estou dizendo apenas dos municípios pequenos. Veja, cara, ou você quer dos municípios organizados. Mesmo porque falar de municípios organizados no Brasil é subir para cima, descer para baixo, pleonasmo. O poder público é organizado somente no que lhe interessa diretamente.
tributos. O que acontece é que, na seleção, monitoramento, avaliação, análise e prestação de contas, os municípios são tão pouco preparados que sempre ficam os governantes pendurados dos tribunais de contas. Não porque somente os municípios são despreparados, mas os tribunais de contas são despreparados igualmente. Regulados por preconceitos, construções de direito, que são muitas vezes tiradas do nada e não de lei, fiscais que inventam leis e direitos que não existem, obrigações que não são obrigatórias, que glosam do gestor municipal pequeno, muitas vezes toda a sua gestão. Cansado de ver o gestor municipal sair da sua gestão e passar 20 anos, 15 anos, ainda prestando contas, mesmo que a sua gestão tenha sido boa. Eventualmente sendo multado, mesmo que não tenha dado nenhum dano errado. Já estou cansado de ver gestores dizerem que é uma loucura ser gestor público e que não vale a pena ser gestor público. Pensem nos gestores honestos, competentes, corretos e pensem no que isso significa de danos para o Brasil. Não, eu não acho, eu não concordo com a sua pergunta, ela é evidente. Eu não acho que haja qualquer capacitação para isso. E há uma previsão na lei para que haja essa capacitação. Do mesmo jeito que há previsões na Constituição de que todo mundo terá moradia, todo mundo terá acesso ao desenvolvimento nacional, todos os trabalhadores terão acesso aos lucros das empresas. Do mesmo jeito que nada disso é verdade, também acredito que não acontecerá essa capacitação. Ela vai acontecer da pior maneira possível se essa lei entrar em vigor. Com a criminalização tanto da sociedade civil quanto dos gestores públicos. E o que é muito provável, imediatamente, com a paralisação completa do relacionamento entre as relações entre sociedade civil e o setor público, nos pequenos municípios, nas questões mais prementes e locais. A Roseli Rosa me pergunta: as cooperativas sociais poderão celebrar termos de fomento e termos de colaboração? O conceito de organizações de sociedade civil trazida pela lei inclui essas entidades? Sim, inclui. Eu vou até dar uma vista agora, Roseli, vou abrir aqui o texto da lei, para você poder ver junto comigo, mas a princípio você está correta, e muito tecnicamente correta, ao dizer o que você disse, Paulo, o que você leu para mim, o que está escrito nessa lei, não impede as cooperativas de participar. Lembre-se, as cooperativas elas são pessoas jurídicas de direito privado que são inscritas na junta comercial, que é o lugar onde se inscrevem as instituições com finalidade lucrativa, mas elas são, por lei, sem finalidade lucrativa. Ora, elas não se destinam a distribuir lucros, elas se destinam, eventualmente, as cooperativas de trabalho, inclusive, a remunerar os seus integrantes. As cooperativas organizam o trabalho das pessoas. São as pessoas que têm o lucro dela, mas a cooperativa não. Olha como é que é interessante a cooperativa, ela é um órgão, ela é uma entidade, uma pessoa jurídica muito curiosa em matéria de direito. E sim, eu concordo com você que o conceito inicial não diz sobre esse assunto. Eu vou aqui abrir, e eu vou abrir uma lei que eu comentei. Roseli, me permitindo, eventualmente, ao avaliar, né, quem sabe, chegar a uma conclusão diversa daquela que eu anunciei. Mas eu vou colocar aqui cooperativas e você vai ver, inclusive as cooperativas sociais são citadas, se eu não me engano, na proposição de decretos. E se eu procurar cooperativas, eu não as acho. Não existe a palavra cooperativas na lei, como eu disse para vocês, Roseli, e disse para todo mundo aqui. O princípio fundamental do direito brasileiro, um dos princípios fundamentais do direito da legalidade, aquele que nos resguarda contra os atos do arbítrio, do poder, do abuso de poder. O princípio da legalidade. O Estado democrático de direito. Ninguém é obrigado a fazer, nem a deixar de fazer, senão em virtude de lei. Se a lei não proíbe, permitido está, Roseli. Portanto, a princípio, as cooperativas estariam dentro disso. O que, para mim, é um avanço, já que a lei das OCIPs proíbe as cooperativas de maneira, também eu acho, rudimentar e equivocada nesse ponto. Me faz uma outra pergunta, não sei se Milton Alves faz duas perguntas. A primeira, o SICOM continuará sendo utilizado, tendo em vista que os convênios não serão mais utilizados com a nova lei? Primeiro, os convênios não são extintos como convênios, Milton.
Eles são instintos para a sociedade civil organizada. Segundo, a rigor, sim. A lei não fala do SICOMV, até porque o SICOMV não é obrigatório para ninguém. Ele se torna obrigatório de fato. Se fizer acordo com o setor público federal, você vai ter que passar pelo SICOMV. Essa é a forma de organização deles. E isso obriga todo mundo, mesmo que não tenha nenhum sentido para você. Você tem uma ideia, isso é tão impactante, que a FINEP não conseguiu, a FINEP, financiadora de estudos e pesquisas, talvez um dos órgãos que mais faz repasse e transferências voluntárias na história do Brasil, se recusa a fazer e se recusou a entrar no SICOMV e teve de fazer um controle próprio. Veja que curioso. Não é curioso isso? Pois eu acho que o SICOMV continuará sendo tão inevitável quanto a morte, essas obrigações que não são obrigações por lei e que a burocracia acaba nos impingindo. De certa maneira, o SICOMV já está sendo conhecido pela sociedade brasileira, pelas organizações, e o que também facilita. Tudo que a gente pede, muitas vezes o que a gente pede é tão somente que o caminho seja pavimentado, para que a gente não tenha duas interpretações, para que a gente, ao fazer uma coisa que alguns nos pedem, não acabe sendo criminalizado pelo próximo, pelo outro, que é o que acontece muitas vezes nos tribunais de contas, né? A gente faz o que um obriga, no outro, a gente, 5 anos depois, é criminalizado pelo outro que chega lá. E o Milton também pergunta, a regra de chamamento público obrigatório se aplica às emendas parlamentares que possuem distinção específica? Não, Milton. Claro que não. A lei é uma questão de poder. Esse poder não foi exercitado contra o poder público. Esse poder só foi exercitado contra a sociedade civil. Leia a lei. A primeira coisa que ela tira da lei é exatamente essa lei não regula as relações que são reguladas por leis específicas e as emendas parlamentares, elas são votadas junto com o orçamento, que resulta, na verdade, em movimento legislativo, ou seja, lei, e, portanto, elas estão fora, nas interpretações que todo mundo tem, estão fora, talvez graças a Deus, dessa lei. Ou seja, é possível destinar diretamente para as organizações patrimônio, verbas, financiamentos, subsídios, desde que por emendas parlamentares, emendas orçamentárias. Vários parlamentares, da melhor estirpe, muitas vezes, são contrários às emendas parlamentares. Muito contrários. Grandes instituições de fundamental importância são sustentadas com emendas parlamentares. E várias instituições, vários movimentos questionáveis recebem emendas parlamentares. Né? Como, por exemplo, aquele pequeno município, eu avaliei isso em 2009, se não me engano, que um pequeno município, muito pequeno, tinha recebido uma soma estratosférica de emendas parlamentares para a construção de complexos esportivos olímpicos. E esse município não tinha nenhuma tradição, que eu saiba, não deu nenhuma contribuição esportiva para o Brasil até hoje. As contribuições estão no campo eleitoral. Portanto, as emendas parlamentares, elas estão fora, Milton, para bem ou para mal, dessa lei. Entrando ela em vigor ou não, elas não serão consideradas para seleção ou qualquer coisa parecida. Ou seja, para você, por exemplo, isso também vale para o bem. Você está falando de municípios e estados, agora o gestor pequeno, o gestor público não vai poder diretamente determinar verbas para as organizações em convênio. Mas os seus parlamentos, suas câmaras municipais, suas assembleias legislativas vão poder fazer emendas ao orçamento para determinar que alguma organização seja subsidiada. Essa é a compreensão que eu tenho da leitura imediata da Lei 13.019. São todas as perguntas que recebi. Tem outras perguntas que não foram selecionadas por enquanto, porque nós estamos com o tempo já se esgotando. Gostaria de agradecer a todos, agradecer a Tecnoarte, agradecer a Maria Emília, a Nathalie, que nos ajudaram, agradecer a todos vocês que nos viram e convidar a todos vocês para o próximo módulo. Nós vamos ponto a ponto falar sobre o histórico dessa lei, como ela foi escrita, tentar definir e questionar problemas e fragilidades dela,
tentar definir ponto a ponto como ela funciona, para que todos vocês estejam de alguma maneira preparados em janeiro de 2016, quando está anunciado que ela entrará em vigor, ou mesmo que ela não entre em vigor, ou seja, de novo prorrogada, que estejam preparados, capacitados e qualificados a participar também desse movimento que é o marco regulatório, que é de uma fundamental importância para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado para todos. Até a próxima.